Ele vai aparecer agora, meu Fala, meu queridão! querido! Como vocês estão? Saudade de todo mundo! E aí, povo Eita, abençoado? é isso aí, rapaz. Saudade de você também, viu? Obrigado por você Oi, aceitar nosso convite aí. É uma honra te saudade é receber. minha, prazer é meu. Que isso, prazer é meu, tá? E aí, como vocês estão? Como é que o pessoal de Resende tá? Como é que o chocolate? Tá indo comer muito chocolate lá ou não? Rapaz, não para de chocolate, não, cara. Tá vendo não, meu rosto como é que tá, não? Redondinho, cara. Ixi, cara, e eu então, meu Deus! Nem Eita, rapaz. fala. E aí, Pastor as coisas Leandro, aí, pastor? E as filhas, tão grandes já? já, cara, graças a Deus estão bem, né? Crescendo, tudo com saúde, glória a Deus. E aí a Que tua coisa família, boa. como é que tá também? Sua esposa, filhos, Também agora a gente tá com a filha, né? A gente tá com a uma Anne, né? filha. Não tinha. Exato, quando a gente foi aí, ainda É não isso mesmo. tinha, né? E aí a gente pegou e tá com ela aí já vai fazer 1 ano e 6 meses. Ela Que tá muito benção, esperta, cara. né? Você sabe como é que teve 2 filhas, né? Elas são Três, lindas, cara. né? Três. 3? Não, a verdade é 3, tia pequenininha, né? É, tinha Verdade. pequenininha. É isso É mesmo, cara. verdade. É. Eu Ai, vou impor a mão que sobre você coisa. também. A gente quer dois, né? A gente, em janeiro do ano que vem, a Kelly engravida. Já é o nosso plano aí. Amém, Pra cara. Que conseguir. benção. Porque, meu Deus, que a Anne, ela, nossa, requer atenção, né? Falei, meu, já imaginou a Kelly grávida com a Anne? Aí falou, vamos esperar até janeiro, né? E aí É dá isso tudo mesmo, certo. cara. Muito bom. E Olha Leandro, aí, você, estão você. casando sua filha aí já, pastor, nos comentários aí, falou que a mais velha tá quase casando. Não, isso aí é vento de doutrina herética. Isso eu não quero nem ouvir, cara. Não quero nem ver aqui, porque não dá certo nessas coisas não. Já estão querendo agitar meu coração. É, É, aí não Pastor serve não, né? Leandro, você está pastoreando a igreja, né, querido? Um trabalho belo que você está fazendo lá em Bauru, aí em Bauru, e professor do Isso. Rema. E você também tem um trabalho com a ONG, né? O Hahaha. Como é que está esse trabalho aí? Tá muito legal, viu, pastor? A gente tá aí indo pro 4º ano, né, do nosso projeto social. A gente hoje Legal. tem uma ONG, né? A ONG ela chama Recriar, né? E ela gera alguns projetos, né? E aí um Uhum. deles é o projeto Hahaha, né? Que hoje a gente está atendendo 42 crianças de segunda a sexta, das 8 até as 11 horas, né? E a gente Eita, está com o rapaz. coração apertado, porque desde que teve a declaração do isolamento, elas não podem estar lá com a gente, né? E aí a Olha, gente tá dando um jeito de dar cesta básica para elas, né? Tem dia que a gente faz marmitex, né? Tentando atingir elas de algum jeito, né? Para que elas não fiquem desassistidas, né? Mas o projeto, né, é só história linda, vidas sendo mudadas, tá? A gente fica apaixonado, fica até bobo, né? De falar deles. é verdade. Muito bom, viu? E hoje está assistindo quantas crianças, Pastor Leandro? Ó, no Haha são 42, né? Mas a gente Uhum. tem o projeto de futebol que atende ali mais umas 30, né? Aí Olha, dá umas rapaz. 72, né? E a gente está começando um projeto agora que é como se fosse um curso profissionalizante, que é de criação de conteúdos para mídias digitais. Então, a gente ensina a gravar vídeo, editar vídeo, né? Photoshop, toda essa parte de design, né? Aí vai dar mais de 100 crianças, né? Agora já Olha. retornando às aulas, mais de 100. Uhum. E você tem um Só. site? Como é que o pessoal conhecer mais? Uau. Tem, pastor. Na realidade, assim, ó, quem quer conhecer o projeto pode estar entrando no Facebook ou no Instagram, tem muito material bom lá, né? Dá para ficar apaixonado pelas crianças. Projeto Hahaha, né? Projeto H-A-H-A-H-A, né? Hahaha. É. Então, tanto no Instagram quanto no Facebook, ou pode acessar também lá, né? Projetohahaha.com, né? E ali tem como apadrinhar, tem como abençoar as Olha, crianças, né? legal, cara. É bem legal, é bem legal. Graças a Deus aí o povo tem pegado junto e tem tornado esse projeto possível aí. Muito É bom, muito gente. bom. Então, pega aí o endereço, entre em contato, oferta também. Abençoe esse É projeto isso aí. que é muito legal, sério, né? E a gente fica feliz demais É mesmo.
e poder divulgar isso. Amém? Leandro, Isso vamos mesmo. lá? Bora lá, bora falar, bora aprender um pouco com você, né, Leto? Quando Não, o que é pessoal isso, vira e cara. fala assim, o pessoal fala assim, vamos lá, meu, fala um pouquinho sobre alguma matéria, né? Eu falo, meu, como falar alguma coisa, né? Quem sou eu? Eu dou uma de João Batista, né? Quem sou eu? Não posso nem desatar a sandália dos pés desses pastores aí. Os caras têm anos-luz na frente de mim no ministério. Eu falo, eu só tenho que sentar e aprender com esses caras aí. Que é isso, cara. A diferença para mim e de você são meus cabelos brancos, cara. Tu Cara, tá você aí, acredita, Leto? Ó, você eu tá tô pintando o cheio, cara. cabelo. Não, eu não sei se dá pra ver. Eu desisti. Não dá mais pra tirar, mas se você olhar aqui, ó, tá cheio de cabelo branco já, meu. Meu Deus, você não tem noção. Eu sei que você pinta o cabelo, mas tudo bem. Eu vou pintar um dia, eu vou pintar um dia, mas por enquanto ainda eu tô ficando com os pequenininhos, mas eu vou pintar. A hora que eu aumentar, eu vou começar. Não é pintar, né? É usar aqueles negócios pra De dar quê? tonalidade, tonalizante, Eita, é mesmo, tonalizante. tonalizante, cara, é mesmo. Olha mesmo. É, Ó, a gente é homem, né, velho? Então é é tonalizante. verdade, meu irmão. É isso. É isso aí. Muito bom, cara. Lembrando ao pessoal que está se conectando aí, né, que as matrículas do Remo estão abertas. Você pode se informar no Rema Resende, RJ. Isso aí. Você vai saber mais coisas. E eu quero dar boas-vindas aos alunos que estão entrando agora, né, para participar dessa live. Sejam bem-vindos, viu, queridos? De várias Isso aí. denominações. Estamos juntos aqui para aprender a palavra de Deus e falar sobre a autoridade do crente. Eu quero mandar logo para nosso querido professor Leandro, né? O que é autoridade, querido? Olha aí, não é? Isso aí é uma das perguntas mais clássicas, né, meu querido Verdade. pastor? E eu acho que quando a gente fala sobre a autoridade do crente, eu gosto de ver, pastor, algumas matérias como bases, né, para mudar mesmo a nossa vida como cristão, né? E eu julgo a autoridade do crente uma dessas matérias que são de fato os pilares, né? Porque a Verdade. autoridade a gente pode falar, né, na ideia de ser um poder delegado, né? Quando a gente fala sobre aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, a gente pode até ler em Efésios 1, né? Depois que ele é elevado e recebe um nome sobre todo nome, ele decide dar isso para a igreja, né? E isso muda totalmente a nossa condição, né? Eu vejo que desde de 8 anos de idade eu vou na igreja, né? E chegou um tempo que eu sempre aprendi, eu me vi como alguém muito pequeno, né? Eu sempre me via como o verme de Jacó, eu sempre me via Isso. como alguém aquém do diabo, né? Eu sempre via e falava assim, meu, o diabo vai acabar com a minha vida, né? O diabo, ele, né, vai destruir, né, tudo aquilo que eu falar, então eu não posso nem falar, né, para o diabo não ouvir direito, né? E é aquela vida onde a gente vive como refém mesmo, né? Mas quando eu entendo a autoridade como sendo um poder, né, que é delegado, ou seja, não provém de mim, né, aí as coisas mudam. Porque independente da forma que eu me vejo, independente do meu histórico, né, se a autoridade não depende daquilo que eu sou, mas sim de alguém que decidiu me delegar ou me dar algo, meu, aí tá tudo bem. Porque, né, ainda que eu me veja como a pior criatura, né, como as pessoas nos ensinam lá atrás, ainda que eu me Uhum. visse, né, como alguém indigno, não é como um presente que eu estou recebendo, né? Então, a autoridade é algo que através de Jesus, Deus, né, decidiu dar para cada cristão nascido de novo, né? E essa autoridade tem o poder de nos recolocar, né, em um lugar ou em um patamar, né, que um dia, né, a gente perdeu quando a gente como fala, quando a gente pecou, né? E a gente se afastou de Deus. Uhum. Leto, deixa eu só pegar um carregador e colocar aqui. Dá um minuto só para mim? Pera aí. Vai lá, vai lá. Pega aí, gente. Isso é uma verdade, queridos. Que é um poder delegado, autoridade, né? Dado pelo Senhor à igreja, né? E isso é um dos Aí. benefícios, Voltei. né? É isso aí. Aqui, ó. Aí, voltei. Aí. E essa Aí, meu celular não... autoridade, e essa autoridade delegada, né? É sobre quem? É sobre pessoas ou sobre diabo e os Isso é, demônios? isso é muito legal, viu, Leto, a gente falar sobre isso, porque normalmente o pessoal diz, né, que quem tem, né, 1,50 m ou parecido disso nasceu para mandar, né? Não sei se você já ouviu isso, mas normalmente quem é baixinho Já vi.
né? Já ouvi Gosta esse de negócio. mandar, né? E eu falo que a gente, como ser humano, às vezes tem o ímpeto, né, de querer mandar sobre pessoas. É engraçado que quando a gente está num ambiente empresarial, né, as pessoas elas não querem subir a escala dentro, não é, do empresariado, né, ou dentro das suas profissões para inspirar outros. Elas querem subir para mandar. Né? Até é engraçado quando alguém está no chão de fábrica, ela vira e ela fala assim: ah, meu irmão, quando eu virar patrão, quando eu virar É, encarregado, vocês vão ver. Aí eu não vou trabalhar, vocês vão comer na minha mão, né? É assim que o povo fala. Mas quando a gente fala sobre a autoridade do crente, do cristão, a gente está falando sobre algo um pouco diferente disso, né? Porque o homem ele nunca foi feito para dominar sobre outro homem. Quando a gente verdade. vê, não é, desde Gênesis 1, quando Deus ele cria, Gênesis 1, 26, ele vai falar: passamos o homem, né, a nossa imagem, conforme a semelhança. E aí ele diz, ó, domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre toda a criação, mas não sobre toda a criatura, na ideia do homem, né? Quando a gente vai lá para Salmos mesmo, o salmista ele diz, né, que a vontade de Deus é que os céus fossem os céus do Senhor e a terra ele deu aos filhos dos homens para que nós governássemos sobre a terra, não sobre pessoas. Então, uma vez que eu me torno nova criatura, né, me tornei filho de Deus, eu ganho essa autoridade, como a gente viu aqui, é delegada, ela não é conquistada, né? Muitas Uhum. pessoas às vezes elas acham, né, a gente conta até uma história que ela tem tudo a ver com isso, a história do menininho da bolacha. Você já ouviu ela, já, Léo? Do menino que Não, foi essa daí expulsar não. demônio com a bolacha, não? Não, Diz essa eu não sei que não. ele chegava e ele sempre pedia pro pastor dele uma oportunidade, né? E ele falava: pastor, eu preciso de uma oportunidade, uma oportunidade, uma oportunidade. E aí diz que chegou uma semana, o pastor convidou toda a igreja para fazer, né, um jejum. E aí ele Uhum. falou: ó, vamos fazer um jejum aí a semana toda, a gente entrega domingo, né? Normalmente é assim que o pessoal faz. E diz que domingo, meu, umas 2 horas antes do culto, bateu uma fome naquele peão. E ele falou assim: meu, eu preciso comer alguma coisa. E tinha lá, era bolacha de água e sal. Ele falou: ah, meu, já jejuei a semana inteira aí, vou comer essa bolacha. Diz que na hora que ele chegou no culto, não é, manifestou um demônio lá atrás. Aí o pastor olhou para ele e falou assim: cara, hoje é sua oportunidade. Você não está me pedindo oportunidade? Vai lá atrás e expulsa o demônio. Aí disse que o menino todo empolgado, né? Diz que ele era aluno do Rema já. E aí chegou lá e aí na hora que foi expulsar o demônio, antes dele falar qualquer coisa, o demônio virou para ele e falou assim: ei, o que você tá vindo aí, comedor de bolacha? Aí o menino virou para ele e falou assim: com bolacha ou sem bolacha, sai no nome de Jesus. E o diabo teve que sair, né? O demônio teve que sair, né? E eu vejo que muito isso é essa autoridade, né? A consciência da autoridade que não vem de obras, né? Essa É, historinha ela retrata muito bem que ele entendia que ele não poderia expulsar o demônio por causa do jejum. Jejum não nos torna apto para expulsar um demônio, né? Mas a autoridade que nos foi dada sobre seres celestiais, sobre hostes celestiais, isso. sobre todo nome que se nomeia, poder, domínio, né? Então, nós como crentes fomos colocados em uma posição, né? Aquilo que mesmo Jesus disse em Lucas: eis que vos dou autoridade para pisar sobre serpentes, escorpiões e sobre toda a obra do mal. Não é pisar sobre pessoas, né? É pisar Isso. sobre aquilo que o diabo tem feito. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, é algo delegado. Segundo, não é autoridade sobre as pessoas, na ideia de dominar e pisar. Né? Terceiro, não é algo proveniente de obras. Né? A gente recebe de graça e a gente precisa simplesmente, né, praticar aquilo que a gente tem recebido. Então, com bolacha ou sem bolacha, vai sair no nome Muito de bom. Jesus, né? Muito bom, cara. Eu quero até dar as boas-vindas também ao nosso querido Paulo e Beatriz, que se conectaram. Lembra deles? Do Bobó do Ô, Camarão? lógico que eu lembro, o pessoal é o baixista, não é? E a veterinária, eu lembro deles. Isso. E também Que o pessoal de Campina legal. Grande, rapaz, está acessado também aí, viu? Entraram Olha aí, aí, sejam seja bem-vindos, bem-vindo, querido. pessoal. Muito Que bom, viu? alegria estar com vocês, que alegria mesmo, que alegria ter todo É, mundo aqui. Saudade do povo, povo bom aí, viu, Leto? Que saudade, né? rapaz. Você precisa voltar de Povo. novo aqui, cara. Já vamos ver se o Aí, Roberto escalar, fica na. A direção tá com ele lá, né? verdade, verdade. A Né? diretora pede, né? Diretora pode ser, não é? É que eu tô viajando pouco, Leto. Eu viajo 2 vezes, no máximo 3, né? Aí Uhum. acaba. Eu falo pra você, ó, pra falar, o pessoal pergunta bastante isso.
Até hoje eu só voltei para 2 lugares, Letos. Eu só voltei para Curitiba e só voltei para Florianópolis. Nunca voltei Ah, para lugar sim. nenhum, acredita? E foi, cara. Né? Mas tem lugares que a gente tem saudade, né? De estar aí, principalmente com vocês, pessoas amadas. E um dia vai É, acontecer. Quem sabe, eu falo, se não for para dar aula, vai ser para passear, levar a Kelly e a é Anne aí isso pra aí. gente Ou comer então pregar aqui chocolate. na igreja. É isso aí, a gente come chocolate e prega na igreja. A diretora mandou dizendo aqui, ó, vou chorar nos pés de Carrombé, nos pés Olha dele. aí. Se chorar lá, talvez funcione, talvez funcione. É, é, pronto, a nossa luta é contra o diabo e os demônios. E uma pergunta bem interessante: quando é que Lúcifer se tornou Satanás? Isso é muito legal, né? A gente percebe que tudo tá muito interligado, né? A Bíblia, de uma forma clara, quando a gente vê lá mesmo em Isaías, né? A Bíblia não conta uma história falando, ó, o diabo caiu, né? Ali fala como o príncipe da Pérsia, né? Fazendo uma alusão que a gente entende, os estudiosos também, né? Que falam um pouquinho sobre a queda dele, né? Ali em 14 também, Ezequiel 28, conta, né, Verdade. sobre os dois momentos, né? Uma coisa que é muito interessante, Leto, é que Deus ele cria tudo, né, de uma forma perfeita, né? E quando a gente fala sobre a criação, né, todos os anjos ali, querubins, serafins e tudo vieram de Deus, né? E fica muito Uhum. claro para a gente que Deus fez Lúcifer, né? Que a tradução de Lúcifer traz como ser de luz ou ser reluzente, né? Uma outra tradução diz aquele que brilha, né? Então a gente vê que ele nasceu para ter um grande destaque, né? Ali Uhum. mesmo a Bíblia fala que, né, ele se destacava, as roupas dele, né, era vestido de Uhum. pedras preciosas, né, adornado, mas chegou um momento que ele perde, né, a motivação correta e ele sobe no coração dele o desejo, né? E a Bíblia diz que ele começa a declarar, né, que iria estabelecer o trono sobre os tronos do Senhor, né, um Isso. trono mais elevado, e nesse momento ele perde o coração, né? E É. esse coração faz com que ele se torne reprovado. Logo, ele é banido, né? E aí a gente Uhum. tem o texto clássico que diz que, né, quando o dragão cai, também fazendo menção a Lúcifer, leva 1/3 Uhum. dos anjos, né? Então, quando a gente junta tudo isso, a gente percebe que Deus criou Satanás para dar certo. Só que em um determinado momento, o mal é gerado dentro dele mesmo, né? Dentro do coração Isso. dele. E a partir de então, ele se torna o inimigo das nossas almas, né? E a Bíblia já não trata mais ele como Lúcifer, né? Como aquele que brilha, um ser celestial, mas trata ele como Satanás, trata ele como diabo, mostrando essa mudança, né, na natureza dele, né? E é tão Verdade. interessante isso que quando o homem ele erra, ele passa a compactuar com a natureza de Satanás, né? Porque ele começa a ter acesso ao pecado, né? Deus, Uhum. ele assim como ele criou Adão, ele criou o diabo, né, para viver eternamente de uma forma coerente, não é, com os princípios de Deus, com aquilo que Deus é. Mas o diabo errou, deixando o pecado entrar, o homem Isso. também, né, em um determinado momento se volta contra Deus, né, claro que de uma forma diferente, né, inspirado ali por Satanás em meio a uma tentação, né, mas a natureza do homem é afetada por causa do pecado. Né, e a gente vê que desde então, né, o homem ele se torna também inimigo de Deus por causa da sua natureza. Mas graças a Deus, né, que através de Aleluia. Jesus nós temos a Isso. oportunidade de mudar nossa história. Como 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, né? Glória a As coisas Deus. velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, essa natureza nossa que estava ligada ao pecado, que nos distanciava de Deus, ela já não mais nos domina. Não é? Então, Isso. diferente, né, de Satanás, a condição de Satanás permanece a mesma como pecador, como aquele que erra. Filha, vem cá com o papai. Vem cá, fala um oi pro pastor Eletro, vem cá, Pega lá vem aí. cá. Ai, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, a mamãe vai pegar. O que você tá fazendo? Tá no lugar da bicicleta, ô galão. Vem cá, filha. Fala oi. Filha. Ah, olha aqui. Ah, olha aqui, filha. Aê, Ah, olha oi. Ó, ó o ele. coração. Meu Deus do Faz céu. assim, ó. Olha o coração. Olha lá. Coisa Ó, o tio linda. Leto vai dar chocolate. O tio Leto é lá do chocolate, o tio Leto. Olha, para de chorar, Leto, na hora, você Ó, viu? Ela... saboroso, Fala assim, viu? fala oi. Oi. Fala. Ela não quer, ela tá com a mãe dela, meu. Aí ela não quer aparecer nas lives. Ela é uma figurinha. Ô, rapaz, um Então vamos voltar abraço em toda a aqui. família, viu, cara? Ah, Show de docinho, você viu bola. que lindinha, Leto, que ela tá? E Demais, ela, cara. ela, ela já fala aleluia, glória a Deus, ela é Eita, uma figura, olha, né? as, Então me- vamos voltar aqui.
As minhas estão pedindo até mesada já. Puxa, Leto, nem falo. Não, não dá ideia pra ela não, meu. Daqui a pouco é capaz dela pedir também. Ela já pede batata, ela fica batata, 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 É. Um batata, abraço também, chocolate. viu, Leandro? Ó, um abraço ao professor Anthony, lá de Seropédica, que entrou. Nosso querido Ah, que professor legal. Duval, lá da VDK, também está presente. Juliana, viu? Nossa supervisora do Olha Rema. aí, meu Olha, Deus. Por isso que eu seja senti a bem-vinda, unção aqui Juliana. mudando aí, Meu Deus do né? céu. Pelo que eu conheço a Meu Deus. diretora, ela já deve estar cantando a pedra aí para poder pedir para você vir para cá. Olha aí, meu, nem fala. Só gente boa só participando com a gente Demais, aí, né, cara. Leto? Muito bom, Que muito coisa bom. boa. Então, para a gente resumir aquilo que a gente estava falando, então, desde então, Satanás, uma vez que ele é lançado fora, ele se torna Uhum. o nosso inimigo, né? Que é aquilo que Gálatas mesmo Paulo fala, né? Que a nossa luta se tornou, então, não contra a carne ou sangue, mas contra Isso. principados e Principado e potestades, não potestade. é? Então, eu não brigo com homens, né? É tão interessante isso, Leto, quando a gente fala Uhum. sobre isso, porque quando o Pedro, né, ele chega diante de Jesus e Jesus ele tem um discurso, né, pesado para as pessoas naquele momento, porque ele falava sobre morte, né? Todo mundo queria Uhum. estar perto de Jesus quando ele multiplicava o pão, quando ele curava o cego, mas chegou uma hora que ele falou: ó, vou morrer. Chegou uma hora que ele começou a falar: ó, tá acabando os meus dias, e a Bíblia narra de uma forma muito clara uma debandada de pessoas, não é, que estavam próximas a Jesus, né? Chega até aquele momento onde o pessoal abandonando, Jesus vira para Pedro e diz: e aí, Pedro, você não vai também, né? E ele fala aquela frase clássica, né? Para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Né? Então era isso, Isso. todo mundo estava debandando, então era um discurso duro. E naquele momento Pedro vira para Jesus, né? Em um dos momentos que Jesus fala sobre cruz, Pedro fala: não, Senhor, de forma alguma você vai morrer. Né? E aí você Uhum. percebe que Jesus não repreende Pedro, mas Jesus repreende a influência que estava sobre Pedro. Né? E ele fala Verdade. assim: aparta-te de mim, Satanás. Então, olha que interessante, né? Jesus não brigou com Pedro, porque Jesus sabia que o que estava acontecendo ali era simplesmente resultado de algo que estava operando por detrás e que Pedro decidiu, né, dar ouvidos. Né? Então, eu acredito que isso é algo até para a gente aprender, porque muitas vezes a gente não discerne as coisas, né? E a gente está odiando pessoas quando na realidade elas só estão sendo usadas como instrumentos de fato de Satanás, né? E é só a gente mandar ele correr e ele vai ter que sair, Isso né? aí. Ficar firme, né? Muito bom. É E isso também, mesmo, é né, isso mesmo. a questão seguinte, né, da mentalidade. Nós encontramos muitos crentes que acham que às vezes a autoridade só está sobre um ministro do evangelho, um pastor, um evangelista, um profeta, né? Eu me lembro Sim. uma vez que eu estava em casa, em Campina Grande, Leila fazendo escola de ministros, e eu estava em casa com as meninas. E chegou um grupo de Sim. irmãos em uma determinada igreja ali procurando um pastor para expulsar um demônio. E chegando lá, bateram lá e falaram comigo e pediram para que eu acompanhasse eles para expulsar o demônio. Eu disse para ele: não, vão vocês e vocês expulsam o nome de Jesus que ele vai sair. E eu Sim. disse: se você não se garantir, só ligar para mim que pelo telefone eu mando ele embora. Não é drive-thru, delivery. É... Então eles foram, aí depois eles retornaram para mim, né? Dizendo: rapaz, pastor, funciona. Eu digo: funciona, meu irmão. A autoridade está no nome de Jesus. Exato, E exato. essa autoridade é para todo crente, não é isso? Exato, exato. É muito legal como a gente estava falando lá no início, né, pastor? É algo que foi dado, né? Quando a gente aceita Jesus, né, vários presentes são de fato dados, né? Efésios 1:3 ele diz lá: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção. Então existe muita bênção mesmo que está disponível, né? Dentro da própria, Isso. né, ideia de salvação de João 3,16, do sozo, a gente sabe que ali tem saúde, né? Ali tem vida, a própria vida de Deus, como João 15 Uhum. mesmo vai dizer que ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, ou seja, a vida que está nele corre para dentro de nós. Mas o grande Aleluia. problema, o grande X, né, é que essa mentalidade, como você mesmo comentou, ela rouba grande parte daquilo que fica disponível para nós uma vez que nós nascemos de novo. Né? Quando a gente fala sobre filiação, João 1,12 ele vai falar: e todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Né? Então, se eu crio, eu me tornei filho. Logo, se eu sou filho, eu também me tornei herdeiro, não é? Como Hebreus mesmo diz. Então, tudo aquilo que é do meu pai, tudo aquilo que foi dado através de Jesus, chega a mim. Mas o problema, Leto, é que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de acreditar que são tudo que a Bíblia diz. Eu vejo que esse é o grande problema nosso, né? Porque a gente foi criado desde criança em uma meritocracia, né? Então, como é essa meritocracia? Se eu fiz, se eu agi dignamente, eu mereço, né? Se eu me comportei o ano todo, tem presente de Natal. E a gente acha que Deus trabalha como o homem trabalha. Mas o problema é que se Deus trabalhasse como o homem trabalha, a gente ia para o inferno. Esse que é o grande X, né? A Bíblia fala em Efésios que a gente foi salvo pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, quando Deus olhou para nós, nós não merecíamos, ele falou, ó, tó para vocês. Salvação com tudo que tem direito no pacote. E a autoridade, ela veio dentro desse pacote. Mas porque nós ainda temos essa mente meritocrática, a gente fala assim, ó, tô lendo bastante a Bíblia, tô orando bastante, tô jejuando bastante, então se manifestar um demônio de uma classe baixa, eu posso expulsar. É assim que o povo pensa, né? Aí o povo pensa, não tô orando muito, não tô jejuando muito, faltei uns cultos, vixe, é bom que nem manifeste o demônio, porque se manifestar, eu não vou ter força suficiente, né, para expulsar. Mas isso é o quê? É uma mentalidade aquém daquilo que de fato nós somos hoje. Né? Então, hoje, uma vez que eu sou uma nova criatura, a autoridade, ela é minha. Então, todos aqueles que nasceram de novo, eles podem usar da autoridade no nome de Jesus, né? Crendo, não é, aquilo que Jesus fez, né, na cruz do Calvário, posteriormente ali entregando seu sangue, né, lá no Santo dos Santos. Todo o processo de redenção proporciona para nós hoje uma posição, né? E essa posição, ela está acima do diabo. Mas o problema é que às vezes a gente não sente isso. Esse que é o grande problema. Eu acho que se a gente sentisse um poder, né, seria até legal isso, né? Então você está ali, você aceitei Jesus, de repente você sente seus músculos crescerem, né? Você sente a autoestima e a confiança aumentar, mas normalmente não acontece isso. Por quê? Porque é pela fé. Né? A gente não expulsa pelos sentidos, a gente não expulsa por aquilo que a gente está sentindo, a gente expulsa por aquilo que a gente crê. É por isso, Leto, que todo mundo que eu vejo, eu falo, tem que fazer o rema, tem que fazer o rema, tem que fazer o rema. Por quê? Né? Porque, como mesmo você sabe, eu acho que eu já passei por pelo menos 4 seminários, Leto. Né? Eu já me formei no Carisma, na Lagoinha, depois eu fiz Escola Internacional de Ministros, eu me formei em teologia, né? Eu tenho superior em teologia, né? Eu já fiz o Rema, a Escola de Ministros. E eu falo para você, de todos os lugares que eu fiz e passei, nenhum lugar é tão claro quanto o Rema ao ensinar quem nós somos, né? A nossa mentalidade, ela muda. Por isso que eu falo para as pessoas, tem gente que sabe muito sobre história, mas história não tem o poder de mudar a sua vida. Né? Saber o que aconteceu não vai mudar o conhecimento e a clareza de quem você é. Né? E só quando eu mudo a minha mentalidade e começo a me ver de fato quem eu sou, essa autoridade ela passa a exercer uma influência na minha vida. É o João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Qual verdade? Que é Deus, Jesus do ladinho dele, à destra, e a gente colado lá com ele. Depois é o quê? É o diabo, o homem e tudo mais. Mas eu falo para você, se essa verdade ela não é, né, tornada clara na minha mente, a minha mentalidade renovada, o processo de metanoia, se isso não acontece ao ponto de eu me ver de fato quem eu sou, aí essa autoridade ela vai ser um presente que vai estar disponível, mas a gente não vai usar. É isso mesmo. Muito bom mesmo, né? E falando sobre essa luta, né, contra o diabo e os demônios, essa luta é uma luta para tentar vencê-lo ou é uma luta para manter o que Jesus venceu? Isso é legal, Leto. Eu acho que também essa é uma dúvida que a maioria das pessoas tem, né? E como a gente está crescendo aqui em um entendimento, eu acho que muitas pessoas já começaram a entender já, não é, que de fato é essa luta, né? Quando Romanos capítulo de número 8, lá no verso 37, ele diz que em todas as coisas nós somos mais
do que vencedores, né? Então, alguém que é mais do que vencedor não é um simples vencedor, né? Um vencedor, ele muitas vezes é aquele que luta as próprias batalhas, mas a gente desfruta de uma batalha que a gente nem lutou, né? Por quê? Porque alguém lutou por nós. Eu gosto de dar um exemplo, Leto, que eu falo assim, que a nossa posição é a posição da mulher do Anderson Silva, né? Isso. Aí tu vai falar assim, né? Qual é esse? Como assim? O cara foi lá, o cara treina um monte, o cara vai lá e faz dieta, o cara faz um monte, o cara apanha um monte, né? Só que aí, o que acontece? Ele foi lá e ele ganhou o prêmio, ele ganhou o título, ganhou o dinheiro. O que a mulher dele faz? Pelo fato de ser mulher do Anderson Silva, ela vai no shopping gastar. Né? Então, todo o trabalho duro, né, fica para ele, a pancada fica para ele, né, e a melhor parte fica de fato para a esposa dele. Eu entendo que a gente, como igreja, está nisso. Jesus, ele veio, padeceu, né, como a Bíblia diz, foi homem de dores. Isaías mesmo diz que nele não se encontrou formosura alguma. Né? Eu creio muito, Leto, que ele apanhou tanto que deve ter ficado desfigurado mesmo. Né? Eu creio que Paixão de Cristo ali do Mel Gibson retrata uma porcentagem do que aconteceu, né? Mas eu acredito que ele deve ter passado por algo muito complicado, né? E a gente vê que tudo isso que ele passou foi para quê? Foi para que nós fôssemos preservados. Então, Jesus, ele já lutou, ele venceu, né? Colossenses mesmo vai dizer que ele não apenas venceu, mas ele triunfou sobre os principados. Aleluia. E sobre as potestades, né? Em uma outra tradução diz que ele expôs ao desprezo. Né? Quando a gente assiste aqueles filmes, né, dos generais romanos, né, sobre o triunfo, a gente vê que o triunfo era uma festa, né, que o imperador de Roma ele dava aos seus principais generais de guerra depois de ter vencido grandes batalhas. E se você colocar no Google, né, quem está assistindo a gente, colocar assim, ó, triunfo romano, as primeiras figuras que vão aparecer ali é muito interessante, são de generais que estão ali naquelas carruagens, né? E atrás da carruagem estavam os generais dos exércitos inimigos vencidos, alguns já decapitados, né? Ou mortos, outros ali presos, né? E eles passavam no meio do povo para ser de fato envergonhado. E o que é mais legal, Leto, né, nessa história é que o que acontece? O imperador chegava e ele falava assim, meu, esse cara aqui, não é, ele é digno por causa de tudo aquilo que ele fez. Então ele convidava esse general, né? E o que é mais legal é o seguinte, que quando esse triunfo romano ele era declarado, a cidade ficava durante uma semana em festa. Olha que legal. Né? Então, legal. O povo recebia esse general, né? Isso é legal, isso é história, né? E quando você pega lá e diz que a cidade toda, ela ficava em festa, não por aquilo que a cidade fez, mas por aquilo que aquele general fez, né? Aí a gente lembra até daquela musiquinha que você deve ter tocado ela, né, Leto? O nosso general é Cristo. Você lembra? Então, aí eu falo pra você, aí todo o povo, toda a cidade desfrutava da festa por causa daquilo que o general fez. Então, olha que negócio interessante, né? Por aquilo que Jesus fez, nós desfrutamos, né, do resultado daquilo que ele fez. Aleluia. E aí o que é legal? É aquilo que Efésios 6 fala. Quando a gente chega em Efésios e a gente vai ler sobre a armadura, né, todo o contexto de armadura, Paulo, durante 3 vezes, ele diz assim, havendo tudo, possais estar firmes, né? Ele fala lá para vestir capacete da salvação, couraça da justiça. Aí no final da armadura ele fala para que vocês possam estar inabaláveis, vocês possam permanecer firmes no dia mal. Então, qual é a batalha do cristão, Leto? Né? Como é a sua pergunta? É ficar firmado no lugar que Cristo conquistou para nós. Né? Mas qual é esse lugar? É o lugar como mais do que vencedor, é o lugar acima de todo principado, potestade, poder, domínio, todo nome que pode se nomear, né? Mas aí, eu acho que aqui também vale um contraponto, Leto, muito interessante, né? Deus nos colocou, através de Jesus, nesse lugar. Mas a gente volta para aquela questão da mentalidade que a gente estava falando. Não é permanecer num lugar que a nossa mentalidade já foi iluminada e a gente sabe que a gente está. Por quê? Porque quem não entendeu isso e está se vendo numa posição menor, é normal ele tentar vencer o diabo para alcançar um lugar. Por quê? Porque ele está fora do lugar dele.
Mas quando ele Verdade. entende que ele já vive nesse lugar de triunfo, a gente faz o quê? É como a pandemia agora. Né? Então, assim, tem Uhum. muita gente que está lutando contra a pandemia, não é orando, orando, orando para não pegar, com aquele medo, mas eu falo para você, existe um outro povo que sabe, que está acima de todo principado, poder, domínio, não importa se é o nome Aleluia. novo de doença, a gente está se alegrando, a gente está dançando, a gente está Glória a festejando porque a Deus. gente sabe da nossa posição, né? Então esse Muito eu acho bom. que é um grande fator mesmo, quando a gente entende o que isso significa, que não está ligado a obras, né, que não está Isso, ligado ao meu sentimento, mas é uma isso. posição que Deus decidiu me dar, meu, aí a história fica diferente, porque o diabo pode fazer barulho, né? Um dos livros que conta a história de Smith Wigglesworth, conta que Isso. certa vez ele estava na cozinha, né? Você lembra dessa história? E Uhum. ele ouviu o barulho na sala, quando ele chega na sala, ele vê o diabo sentado no sofá. Aí ele vira para Isso. trás e fala, ah, é só você, diabo, e ele volta para a cozinha, voltar a cozinhar. Né? Eu acredito que é muito isso, é aquele entendimento de, meu, quem é você, né? A gente não precisa ter medo de você. Tem até Isso. uma pessoa que estava conversando comigo outro dia, Leto, né? E foi até ela lendo um livro, não é, de uma pessoa muito conceituada. Em um dos capítulos daquele livro, o pastor ele fala assim, ó, cuidado com o que você ora em português. Porque com aquilo, quando você ora em português, o diabo ele se torna consciente daquilo que você quer e ele pode trabalhar contra você. Aí ele até fala, né, ora mais no espírito, ora menos em português. Mas eu conversando com essa pessoa, falei, ó, eu particularmente discordo desse posicionamento. Por quê? Porque eu acredito que o diabo, sabendo ou não sabendo daquilo que eu oro, daquilo que eu quero, ele não tem poder de roubar aquilo que eu estou orando, aquilo que eu estou declarando, aquilo que eu Amém. estou crendo. Por quê? A Isso. minha posição é uma posição superior à posição dele. Isso. Desse Né? jeito. Então, meu, pode orar, pode falar, não precisa esconder das pessoas, não, né? Muito pelo contrário, fé Isso. fala, né, Leto? Né? Esse É isso espírito da aí. fé, 2 Coríntios 4,13, crie por isso, falei. Então sai Falei. falando mesmo aí, pessoal. É isso aí. Rapaz, muito bom. Glória a Deus. E por um tempo, né, a igreja sofria muito com a questão do medo, né? Tinha medo de Satanás. Sim. Acredito até pelos cultos que davam muita Vixe. ibope a Satanás, né? E as pessoas temiam com Entrevistava, né? relação a isso. Entrevistava, né? E nós sabemos que nós, não nós temos que ter vigilância, cuidado. Mas temer, não. Ele é que teme a gente. Eu costumo dizer, Leandro, que Jesus desarmou o diabo e Sim. nos armou até os dentes contra ele, É isso aí, entendeu? isso mesmo. E por que a gente tem medo? O que nós temos que ter consciência é do poder que há por trás do nome de Jesus. Porque se fosse Exato. através do nome de Jesus. Eu queria que você falasse um pouco sobre o nome de Jesus. Né? Sim, isso é legal, Leto, a gente falar um pouquinho. Eu posso até dar um exemplo. Eu sei que se eu chegar em Resende aí, eu vou comer de graça em qualquer restaurante. É só falar que sou seu amigo. Né? Então eu chego Eita! lá e falo, Amém. eu falo, sou amigo do pastor Wellington, o pessoal fala assim, não, cara, aqui pro Wellington é de graça, pode comer. Por quê? Porque existe, né, uma autoridade, existe um reconhecimento do seu nome, né? Então, quando a É, gente lê um livro, eu não sei, né, se o pessoal já leu, mas não fica aqui de indicação, né? O nome de Jesus, não é? isso Que ele tem mesmo. duas versões, tem a mais antiga e tem na série nova, no relançamento agora, né? E ali o irmão Reagan ele traz de uma forma muito maravilhosa, né, a questão do nome de Jesus. Então ele fala que parte do poder e da autoridade é herdada, né, pelo fato de Jesus ter nascido, ter vindo diretamente de Deus, né? Um poder já é liberado sobre a vida dele. É tão interessante que os demônios se manifestavam, mas eles tinham que sair, né? Quando chega em Isso. Gadara, né, os demônios eles chegam, e isso é muito legal, Leto, quando a gente vê ali a passagem dos demônios de Gadara, porque eles falam assim, ó, vieste nos atormentar antes da hora, né? Ou seja, eles já sabiam que ia ter uma hora que não ia ter pra onde correr, não, né? Mas eles não estavam esperando tão cedo assim, né? E aí eles ainda falam, não, deixa a gente ir pro porco ali, eu sei que a gente não tem opção. Isso que é muito legal. Eles entendiam que Isso. eles não tinham opção de ficar, eles entendiam que diante da autoridade que naquele momento já era dada a Jesus, eles não podiam ficar naquele lugar. Mas é Isso mesmo. interessante, Leto, que a Bíblia ela mostra pra gente um crescimento dessa autoridade ao longo de tudo aquilo que Jesus vai fazendo. A gente vê uma autoridade enquanto ele está na terra,
mas depois que ele cumpre todo o plano de redenção de fato, né, identificando-o com o homem, substituindo o homem, né? E se você quiser saber, você que está na live um pouquinho mais disso, você vai poder aprender lá na aula de justiça do Rema, não é verdade? Substituição, identificação. E quando ele passa por todos esses processos, aí então a Bíblia diz que ele recebe um nome que está acima de todo o nome, né? Então o que acontece? O nome de Jesus é a representatividade de Jesus, né? O nome de Jesus representa tudo aquilo que ele fez e toda a autoridade que ele recebe de Deus como um presente pela fidelidade, né, em todo o processo, né, que Deus colocou para ele fazer. Né? Então a gente vê que depois daquilo que ele fez, né, de se entregar, né, de não abandonar, não foi fácil, foi muito difícil. Né? Aí Deus vira e fala assim, agora é o seguinte, né, vou te exaltar soberanamente, vou te dar um nome sobre todo nome. E o legal é que em Efésios 1, né, quando a gente vê a partir ali do verso 16, diz que não feliz, né, apenas em ter um nome, Jesus decidiu dar essa autoridade no seu nome à igreja, né, porque ele, como sendo cabeça da igreja e a cabeça sendo o corpo, né, formando assim a noiva de Cristo, né, formando a igreja, né, a mesma autoridade que existe em Jesus existe em nós através do seu nome. Por quê? Porque é como aquela autoridade que a gente fala do guarda de trânsito. Né? A gente tem aqui em Bauru alguns guardas bem pequenininhos mesmo. Mas eu falo para você, pode ser a maior carreta vindo em alta velocidade quando, né, chega o pequenininho da polícia rodoviária ali e ele fala assim, ó, só falei, vem pra cá, para, dá um sinalzinho com a luz, que eles usam lanterna, não sei se assim usa aí também. Meu Deus, 2 piscadinhas ali, pode ser, tem que parar. Por quê? Você fala assim, é pela pessoa? Não, a pessoa é pequenininha, né? A gente às vezes dá 2 de altura da pessoa. Um caminhão, meu, passa por cima, não sobra nem migalha. Mas o quê? Ele representa o Estado, ele representa o governo, ele representa um poder maior do que ele. Né? Então Jesus, que é detentor de todo esse poder, de toda essa glória, uma vez recebida por Deus, ele simplesmente falou assim, ó, pega a igreja, usa. É por isso, Leto, que a gente não deve ter medo do diabo, né? A gente deve saber da existência dele. A Bíblia diz que a gente precisa agir de forma prudente como a serpente, mas manso como a pomba. A Bíblia é clara em dizer, não é? Como lá mesmo no livro de Jó, né, que o diabo vem de rodear o mundo procurando a quem tragar. Então o diabo aí não pode dar sopa. Deu sopa, ele vai mesmo jogar, né, dardos inflamados na sua mente, ele vai tentar te roubar, ele vai tentar acabar com a sua vida. Mas, né, são tentativas que ele vai fazer para nos tirar do lugar. Mas uma vez que eu sei a minha autoridade, eu coloco ele para correr. Né? Aquilo que a Bíblia mesmo diz, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir de cada um de nós. Exatamente. Então, uma vez que eu tenho a consciência dessa autoridade que me é dada, não por mérito, mas porque quando eu falo é como se Jesus estivesse falando, né? Que a gente vê que é totalmente Por isso que a gente vê que está tudo interligado. É saber o que Jesus fez, é saber a autoridade que possui, saber quem eu sou. Por quê? Senão a gente vai fazer como filho de Cefas, né? Que chegou lá, Atos mesmo que trata, falou, ó, sai no nome do Deus que Paulo prega. Meu, levou uma surra, pancada, uma surra, voltou pelado, né? Então a gente fala... Exatamente. Então por quê? É bem possível, Leto, que eles estavam tentando reproduzir algo, mas com medo, né? Porque eles sabiam que poderia acontecer. Então eu falo para você, não adianta fazer as coisas por medo, né? A gente precisa fazer as coisas por fé, né? Fé naquilo que a Bíblia diz, fé naquilo que Jesus fez, fé de fato nesse nome, né? E quem faz com fé, isso que é legal. Quando a Bíblia diz, né, sobre falar com fé em nada duvidando, porque aquele que duvida é como a onda do mar e tudo mais, fala para você, quando a gente entende isso, a gente não fala para ver se vai acontecer. Como exemplo mesmo que você falou dos meninos que foram lá, expulsaram, voltaram felizes dizendo que funciona. Daí eu não vou lá e vou tentar. Eu vou tentar, se não der certo eu ligo pro pastor Leto, expulsa demônio. Não, né? Eu vou lá e eu sei que eu vou falar e eu vou virar as costas e vou sair. Eu acho que esse é o entendimento. Sai no nome de Jesus e dá licença que eu tenho mais coisa para fazer, né? Porque a gente sabe que o nome de Jesus não falha, não existe autoridade maior do que a autoridade dele, né? Eu acho que aí em Resende o pessoal sabe melhor do que a gente, né, Leto? Mas se eu, como um soldado raso,
chegar e falar algo, chegar alguém de uma patente maior do que um cabo e falar algo, meu, acabou o que eu disse, vale o que o outro falou. Né? Isso vale para o sargento, vai valer para o tenente, vai valer para o oficial, para o capitão. Né? Então, qual é a maior patente no reino do Espírito? Meu, é a que Jesus tem, não é a autoridade dele. Então, ele falou, acabou. Pode o diabo espernear, pode o demônio espernear, pode o homem espernear, todos eles têm que se submeter a essa autoridade. Rapaz, glória a Deus, gente, é isso aí. Veja, as matrículas do reino estão abertas ainda. Você entra aí no site, pelo contato aí do Rema Resende RJ, no Facebook, e você vai se informar mais ainda para você ser abençoado, né? Com esses ensinos tão maravilhosos, poderosos e bíblicos, né? Que a palavra de Deus diz. Lembrando também que após essa live, às 20 horas, teremos uma live com o Ministério Verbo da Vida, pelo canal do YouTube, com o nosso querido apóstolo Guto, Tiago Garcia e o reverendo, acho que é Derek Walker. Derek Walker, isso aí. Uma autoridade em escatologia, né, cara? Então nossa, você muito bom. aqui já vai conectar lá. Amém? Já vai direto, né, Leto? E vai ser tremendamente abençoado. Nós temos ainda uns 7 minutinhos, Leandro. Eu queria uma pergunta bem interessante, né? O crente pode ter demônios? O crente. E aí, hein? O que será, hein? Aí vale aqui uma indicação de livro também, Eleto. É a indicação Igreja Triunfante. E o irmão Reagan, ele trabalha bem específico sobre cada um desses temas. Ele até divide, quando ele fala desse tema, ele fala sobre obsessão, sobre opressão e sobre possessão. Não é? E ali, né, para a gente resumir aqui no nosso tempo, o irmão Reagan, ele fala, né, que a gente pode comparar a nossa vida com uma casa. Né? E tudo aquilo que está desocupado, né, pode ser ocupado. Mas aquilo que está ocupado não pode ser ocupado por outra pessoa. Né? Então ele trata que uma vez que o homem pecou e assim ele é destituído de toda a glória, ele é separado de Deus, ele morre espiritualmente, se a gente pode, né, assim dizer, como a gente traz nas aulas, é separado de fato de Deus, né? Ali a casa fica vazia. E uma vez que isso acontece, o diabo ou Deus tem a possibilidade de voltar ou passar a habitar dentro dessa casa. No momento em que um cristão ele nasce de novo, essa casa ela deixa de ser desocupada. Porque a própria Bíblia diz que Deus passa a habitar dentro de nós através do Espírito Santo. Jesus mesmo em João 14, João 16, ele fala sobre a vinda do Espírito que estaria conosco todos os dias, né? Sendo paráclito, sendo ajudador, né? E tudo mais. Enfim, quando eu aceito Jesus, pelo fato da minha casa, da minha vida, não é? Ela está ocupada pelo Espírito de Deus, eu já não posso mais ser possuído por um demônio. Por quê? Porque quando a gente fala sobre possessão, nós estamos falando sobre um domínio completo, na ideia de Satanás, através do diabo, fazer morada dentro de mim e ter domínio total da minha vida. Né? Então, possessão fala sobre um domínio completo de Satanás. Mas isso não significa que eu não possa passar por um outro tipo de opressão. Não é porque opressão fala sobre algo que Satanás ele vai fazendo e pode dominar a minha mente. E a opressão, ela tem muitos níveis, como mesmo o irmão Reagan traz. A gente pode falar, como exemplo de Pedro, que a gente citou lá atrás, né? O diabo soprou algo sobre ele e ele falou, Jesus de repente repreende. Mas também a gente pode ver, né, como é de costume, né, em muitas igrejas, nós vemos pessoas que são cristãs, nascidas de novo, né, bem opressas na ideia de entrar em depressões, ter pensamentos de suicídio, de fato ter até mesmo a sua alma não é afligida de uma forma tão grande que o seu corpo começa a sentir esses resultados. Mas o domínio na ideia de dominar e possuir o cristão, ele não pode mais o diabo ter esse acesso, por quê? Porque o Espírito, Leto, ele só sai dentro de nós, o Espírito Santo, depois que a gente perde a salvação. Né? Isso talvez é um assunto por uma outra live, mas a gente sabe, né? Mas a gente sabe que uma vez que a gente aceita Jesus, o Espírito vem dentro de nós, o pecado, né, uma vez cometido, ele não faz com que o Espírito saia. O Espírito fica ali, o relacionamento com Deus é afetado, colheitas vêm como salário do pecado, mas o Espírito Santo ele não fica entrando e saindo, dando oportunidade de um outro Espírito possuir.
né? Tem muito cristão que tem medo e fala assim, não, mas eu vou pecar, o Espírito Santo vai sair, vai vir 7 demônios mais fortes. Não, para nós que Não. somos nascidos de novo, não é? O pecado ele já não tem mais domínio sobre as nossas Aleluia. vidas. Né? De fato, Romanos 8 mesmo, ele traz, né? Agora, pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, né? Então, para a gente Aleluia. resumir aqui, o cristão não é nascido de novo, ele pode ser opresso, o diabo pode oprimir a mente dele com pensamentos, pode ser uma opressão tão grande, criada dia a dia, que afete até o corpo, mas o domínio, na ideia de possuir, não é, o diabo já não pode mais fazer com a gente, porque nós somos possuídos por um outro espírito, que é o Espírito de Deus. Glória a Deus, aleluia, que bênção, rapaz. É isso aí. Ei, Muito Leandro, bom. rapaz, eu quero te agradecer. A gente só tem 1 minutinho aí, 2 minutinhos. Quero te agradecer, viu? E Eu estamos que com agradeço, né? saudades. Essa escola e igreja ama você aqui também, sua família. É a Anne e Kelly, não E é a isso? Kelly. Isso, Anne e E Kelly. nosso abraço para ela também, viu? E eu quero te Pode agradecer por você deixar. ter participado e bom demais, cara. Essa live nós vamos baixar ele, vai colocar no canal do YouTube da igreja. Vai ficar disponível lá para o Muito pessoal bom. assistir quantas vezes quiserem. Tá joia? Isso aí. Obrigadão, viu, meu irmão? Isso aí. Eu que agradeço, Leto. Estamos aí precisando e vamos crer que já já a gente vai ter a oportunidade de estar junto. Isso aí. Depois a gente faz uma live para contar as histórias lá da academia, que quase tu me matava na academia. Nossa, Leto, que verdade. Eu vou ter que fazer umas lives da história mesmo, né, Leto? É, isso aí. Meu Deus, vai estar vivo, vai estar ali, vai estar vivo, vai estar respirando. Amém, querido. Ai, Um abração, é viu? isso aí, Leto. Abraço, manda um abraço pra Leila, pras meninas, pra todo mundo da igreja e saudade de todo mundo. Tá joia, querido. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Bom demais, gente. Glória a Deus. Que aula. Muito bom, né? Então, se liga agora para você se conectar no Ministério Verbo da Vida, pelo canal do YouTube, e assistir a live com o nosso querido Derek Walt, Apóstolo Guto e Tiago Garcia. E você vai ser muito enriquecido, viu? Um forte abraço. Amamos vocês. Sexta-feira, às 19 horas, outra live Rema com Diego Chaves. Amo vocês. Um abraço.